Olá pessoal, hoje estou aqui para um vídeo bem rápido, prometo. Como a gente já viu, é o título do vídeo, eu vou dar uma dica aí rápida de como você faz o teste para saber se a tua caixa está funcionando e também descobrir qual é a polaridade da caixa. Polaridade, positivo ou negativo. Se você não sabe qual é o positivo, qual é o negativo da sua caixa, a gente consegue descobrir por uma forma bem simples, sem precisar ter lá um equipamento, um multímetro, um multiteste para poder fazer o teste e verificar qual é a polaridade. Claro que muita gente já conhece essa maneira, essa dica, esse jeito de fazer esse teste, mas como a gente está com esse crescimento das pessoas se interessando por esse tipo de equipamento e tudo mais, então as pessoas às vezes, tem muita gente, a gente percebe que tem muita gente que ainda tem dificuldade em resolver às vezes um problema simples de uma maneira fácil de fazer, que não precisa você ter um equipamento para medir e tudo mais, né? Então vou mostrar para vocês como que faz esse teste. Então eu estava com uma pessoa interessada num equipamento e ele comprou lá um par de caixas, mas ele não sabe se a caixa está ou não funcionando, e como uma pessoa bem leiga do assunto, ele não sabe verificar, ver se a caixa está funcionando ou não. E é óbvio, você tem que testar a tua caixa, você tem que saber se ela está funcionando, se ela não tem nenhum tipo de problema antes de ligar a qualquer amplificador, qualquer potência. Você tem que fazer um teste na caixa para ver se não tem nada em curto, nenhum fio encostando e tudo mais. Então vamos lá, o que você vai precisar para fazer esse teste e verificar a polaridade da tua caixa? Você vai precisar que a caixa tenha lá os seus fios. Eu já justamente conectei aqui a minha Monitor 1, que é uma caixa que eu fiz um vídeo agora há pouco aí, postei um vídeo dela aí agora há pouco funcionando. Então eu já conectei um cabo lá nela, justamente sem polaridade. Normalmente você encontra o fio, né, da caixa que você adquiriu já com uma marcação. Então digamos aqui você tem normalmente você encontra um polo vermelho e um polo preto. Hoje em dia as caixas modernas, elas têm um outro tipo de marcação. Então você às vezes pode encontrar um azul com uma fita branca, um preto com uma faixa branca, até alguns assim vem escrito mais para você saber qual é o positivo e qual é o negativo. Nesses modernos, para quem é leigo, às vezes também não sabe se a caixa, qual é a polaridade da caixa, vai saber se é com a faixinha ou não, ou sem a faixinha, ou inteira, não sabe como fazer. Então você vai precisar do fio da caixa, ela está ligada lá atrás da caixa. Normalmente uma caixa moderna ela já sai o fio dela, você vai pegar o fio dela. Se caso ele tiver um plug RCA ou alguma coisa, como a gente sabe, os equipamentos antigos eles não têm esse tipo de plug, né? Então ele tem ele é universal. Então a caixa você vai ter que te cortar o plug, tirar o plug fora. Então você tem aqui o fio que sai lá da caixa. E outra coisa que você precisa é de uma pilha, tá? Uma pilha normal, uma pilha pode ser, não precisa ser igual a essa alcalina, mas uma pilha normal. Você não vai precisar do multiteste, como eu já falei. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os dois fios, né? Aqui você tem um polo, aqui o outro polo, mas a gente não sabe qual é o positivo e qual é o negativo. Então eu vou colocar aqui, tanto faz para que lado eu vou colocar na pilha, pode colocar sem problema. Observação: a única maneira que você não consegue testar uma caixa com esse tipo de pilha é se a sua caixa tem um divisor lá dentro que possui capacitor, ou algum outro tipo de divisor que segure a carga. Aí é claro, porque quando você injetar a carga da pilha aqui na tua caixa, vai passar pelo divisor e o divisor não vai chegar até o alto-falante, porque é no alto-falante que a gente vai descobrir se ela está funcionando e qual é a polaridade. Então, dependendo da caixa, ela não funciona, mas não tem problema nenhum. Você pode botar a pilha aqui, se caso não funcionar, é algum problema no divisor. Então, nesse tipo de caixa, quando você coloca aqui a pilha, ele pode ser que ele não dê sinal, ou no woofer, ou no médio, ou no tweeter. Se ele não der em nenhum, aí infelizmente você vai ter que partir para um teste mais rigoroso para saber se a tua caixa está funcionando ou se ela está em curto. Aí não tem como, você vai ter que usar um multímetro. Se você colocar a pilha aqui e algum deles funcionar, você já consegue fazer esse teste. Normalmente as caixas você não vai conseguir fazer teste nem no médio e no agudo, porque justamente é normalmente no médio e no agudo que ele tem o divisor. Bom, vamos lá. Para fazer o teste, como eu já disse, você vai ter que estar com os dois polos aqui e vai colocar a pilha normal, vai dar nos dois contatos. Perceba, vamos ver se você consegue escutar. Ó.
ela tá dando contato lá no meu alto-falante, ó. Tá vendo? Se eu coloquei a pilha aqui e ele tá fazendo contato no meu alto-falante, ele tá fazendo barulho lá no meu alto-falante, perceba. Eu acho que dá para escutar aí. Quer dizer o quê? Que a linha está boa, que o alto-falante está normalmente recebendo carga. Perceba que a gente não consegue escutar o médio nem o agudo, porque a caixa tem divisor. Aí você já descobriu que a tua caixa está funcionando, que lá não tem nenhum problema, não tem nenhum fio desencapado encostando no outro, porque se eu colocar a pilha aqui e tiver um fio encostado no outro, tanto aqui para fora como lá dentro, ou até mesmo com o alto-falante travado, com a bobina travada, ele já não vai dar contato, não vai fazer esse barulho. Então aqui você já experimentou e já viu que a tua caixa ela está perfeita, está funcionando. Agora, para mim saber qual é a polaridade, eu tenho um fio aqui que não tem polo, né? Então como é que eu vou saber qual é o positivo e qual é o negativo? Se eu colocar aqui, ele vai dar contato. Se eu colocar ao inverso, ele também vai dar contato. Como eu vou descobrir se a minha caixa, qual dos polos é o positivo e qual é o negativo? Pelo movimento do alto-falante. Então, na teoria, o movimento do falante, quando você está com a polaridade correta com a pilha, aqui você tem o mais da pilha e aqui você tem o menos da pilha. Então, se eu colocar esse cabo aqui no menos e esse aqui no mais e ele pular para fora, quer dizer o que? Que esse aqui é o meu positivo e esse aqui é o meu negativo. Por quê? Porque o alto-falante ele trabalha para fora. Se eu colocar aqui negativo aqui e positivo aqui e ele pular para dentro, o movimento do alto-falante for para dentro, quer dizer que está invertido. Se eu fizer isso aqui, aí ele vai começar a pular para fora. E aí, ele pulando para fora, quer dizer que eu já descobri quais são os polos. Então, eu ponho aqui, normal. Então, se ele pular para fora, o positivo é o que tiver no positivo da pilha. O negativo é o que tiver o negativo da pilha. Eu vou mudar o ângulo da câmera aqui para a gente ver o movimento do alto-falante. Uma coisa que às vezes a pessoa, como eu acabei de dizer, tem muita gente que é leigo e não sabe nada. Você que está assistindo aqui o vídeo e que conhece, já sabe fazer esse teste, já tem um multímetro para fazer, tudo bem, mas tem pessoas que não sabem. Um detalhe forte aqui. Esse fio aqui é o da caixa, a caixa acústica. Eu não posso fazer esse tipo de teste no amplificador. Exemplo, se eu ligar isso aqui lá no amplificador e botar a pilha aqui, eu queimo o amplificador. Então esse teste é para caixa acústica, não é para o amplificador. Isso aqui não pode estar ligado no amplificador, eles têm que estar vindo lá da caixa. E antes de ligar no amplificador, eu faço o teste. Então, pessoal, continuando aqui, eu dei um ângulo maior aqui no alto-falante. Vamos ver se a gente consegue ver ele vindo. Olha lá, ó. Consegue perceber? Ele está vindo, sai de um ponto zero e vem para frente. Tá vendo? O curso dele é para frente. Tá vendo? Se eu soltar, ó, soltei da bateria, ele foi para trás. Apertei na bateria, ele movimentou para frente. Soltei, ele foi para trás. Isso quer dizer o quê? Que onde está o positivo da pilha é o cabo positivo que você vai ligar no positivo do amplificador, no vermelho lá no caso. Se eu inverter aqui, perceba agora que agora ele vai fazer o movimento contrário. Ele vai sair do ponto zero onde ele está e foi para trás. Ele está no movimento ao contrário, está puxando para trás, ó, tá? Então quer dizer que está invertido. Aonde eu estou com o cabo no positivo é o negativo e aonde eu estou com o positivo é o negativo, é o positivo no caso, está invertido. Para fazer esse teste é simplesmente isso, é um teste simples, básico para saber se a tua caixa está funcionando e descobrir qual é a polaridade. Uma outra dúvida que tiveram aí é com relação, eu vi em algum grupo, alguma coisa, com relação a você inverter a polaridade do amplificador. Ah, eu inverti a polaridade da caixa, tem algum problema? Na verdade, não vai ter problema na hora. Vai ter um pouco de problema no som. No caso aqui a gente tem uma caixa selada, então ela vai tocar para dentro, ela vai tocar errado no caso. E o amplificador vai tocar invertido. Na hora ele não vai queimar, não vai ter problema, ela só vai estar tocando invertido. Mas com o tempo, o amplificador tocando invertido e a caixa tocando invertida, você vai ter algum tipo de problema com o amplificador. Tá ok? Existe uma outra maneira de você saber se o som tem algum problema na polaridade,
tá? Quando você está com as duas caixas ligadas, você tem um sistema que você pode fazer para descobrir se tem alguma das suas caixas que está com polaridade invertida. É um outro vídeo que eu vou fazer mais para frente. Esse vídeo aqui é mais para tirar a dúvida de uma pessoa que tinha interesse no amplificador meu, e como é uma pessoa bem leiga, está entrando agora no mundo vindo, ela me perguntou, eu tenho um par de caixa, mas eu não sei se está funcionando. Então esse vídeo aí para a gente tirar alguma dúvida de uma maneira fácil de saber se a tua caixa está ou não funcionando e descobrir a polaridade dela. É isso aí, valeu!